Olá, meu nome é Derek Bessa e este é o experimento de corte de barras para disciplina de análise e algoritmos do IFCE. O objetivo desse trabalho foi implementar três algoritmos diferentes para o problema clássico de rod cutting, que é o problema de cortar barras de aço para maximizar o lucro. Então, nós verificamos a corretude de cada algoritmo, medimos o tempo de execução e comparamos os resultados para descobrir qual deles é o mais adequado para o uso real. Eu estou regravando aqui por cima porque meu microfone deu ruim e eu precisei regravar. Mas todo o código que está disponível no GitHub, certo? O repositório está na tela agora. Vocês podem acessar, clonar e executar os experimentos. Então é só seguir esse link aqui que dá certo. Mas afinal, o que é o problema do corte de barras? A situação é a seguinte, meu chapa. Nós temos uma barra de aço, certo? De comprimento N e uma tabela de preços P de I, certo? Que diz quanto vale cada pedaço de tamanho I. O objetivo é cortar uma barra em pedaços menores para maximizar a receita total. E como é que a gente faz isso? Veja o exemplo clássico do livro do CLRS, que está na tela. Para uma barra de comprimento N igual a 4, certo? Então, a barra de comprimento N igual a 4, a tabela de preços é esta aqui. T1 vale exatamente R$ 1, T2 vale R$ 5, T3 vale R$ 8 e T4 vale R$ 9. Beleza? Então, agora, quantas maneiras diferentes existem de cortar essa barra? Para n igual a 4, existem 8 partições possíveis. Por exemplo, podemos vender a barra inteira T4 por R$ 9, certo? Podemos cortar T2 mais T2, R$ 2, ou T1 mais T3, que dá R$ 9, e assim por diante. Qual é a melhor opção? É justamente esta aqui, que está em verde, que é T2 mais T2 igual a R$ 10. É um valor ótimo. O número de partições possíveis é justamente 2 elevado a n menos 1, beleza? Isso significa que para n igual a 4, são 8 partições, mas para n igual a 20 já são mais de 500 mil partições. Para n igual a 30, mais de 500 milhões de partições. E é por isso que precisamos de algoritmos eficientes para resolver este problema. Vamos começar pelo guloso. Algoritmo guloso. O nome dele já sugere, né? Ele é guloso. Por quê? Porque cada passo ele quer o melhor pedaço naquele momento, sem pensar no futuro. Então ele é guloso e teoricamente preguiçoso. O funcionamento dele é bem simples. Como é que funciona? Enquanto ainda tem barra sobrando, ele calcula a razão do preço por tamanho, para cada pedaço possível. Por exemplo, se a barra tem tamanho 4 e os preços são 1, 5, 8 e 9, as razões ficam assim. T1 tem razão 1, T2 tem razão 2, 2.5, perdão, T3 tem razão 2.67 e T4 tem razão 2,5, beleza? Então, o escolhe, que é justamente isso aqui, e o guloso escolhe a maior, o guloso escolhe o de maior razão, que é o T3, em razão de 2.7, corta o T3 sobre o tamanho 1, e aí ele corta o T1, e o resultado final é T3 mais T1 igual a 9, né? Então, só que o ótimo, né, que é 10, que é T2 mais T2, o guloso errou, né? Então, ele tomou uma decisão localmente boa e a melhor razão, né, mas que globalmente não é a melhor. Por isso dizemos que o guloso não garante o ótimo. A complexidade teórica ali é O de n ao quadrado, né? Mas na prática ele se comporta, né, como linear, como vemos no benchmark, beleza? Então, é isso. O segundo algoritmo é a força bruta, né? Esse aqui é o mais ingênuo de todos. Ele testa todas as formas possíveis de cortar a barra de forma recursiva. Veja o código na tela. A função corte força bruta, na verdade não está na tela porque eu estou regravando, gente. Então me desculpa porque o microfone realmente está horrível. O corte força bruta seria esse F aí que está falando, certo? Recebe o tamanho N. Se N é zero, retorna zero. Se não, para cada I, né, de 1 até N, ele corta um pedaço do tamanho I e chama a si mesmo recursivamente. Para o resto, N menos I. No final, ele retorna a melhor combinação encontrada. E assim, o problema é que o número de chamadas cresce com 2 elevado a n, né? O que isso significa? Que para n igual a 20 são cerca de 500 mil combinações, e para n igual a 30, 500 milhões, né? Então, isso torna o algoritmo inviável para qualquer n acima de 25. Na prática, os nossos testes, para n igual a 21, a força bruta já levou 552 milissegundos, né? A mais que é mais que meio segundo, né? Enquanto o guloso e o PD levaram microsegundos. A diferença é de 37 mil vezes mais lentas, velho. Então, loucura.
Então, por isso usamos a força bruta apenas como referencial de corretude, né? Uma didática, pode-se dizer assim, para validar se o PD realmente está certo em tamanhos pequenos. Aqui nós podemos ver melhor a definição do corte de força bruta que eu havia falado. Eu estava no arquivo errado, acabei mostrando errado, mas está aqui, ó. Então é exatamente aquilo que a gente tratou, certo? E é isso. Então aqui também a gente pode ver a diferença de tempo, né, que só acarreta. No começo, justamente para tamanhos pequenos, a gente consegue perceber que é uma diferença irrisória, né? Uma diferença que não faz tanta diferença. Mas se você pegar de fato um N maior, olha a diferença que faz aqui de um para o outro, entendeu? Enquanto o guloso, ele fica com a rapidez maior, né? Porque ele não tem que pensar muito, ele sempre vai no resultado melhor. No melhor não, perdão. Ele sempre vai no resultado mais fácil. Então ele não pensa muito, ele age antes de pensar, pode se dizer assim. E o programação dinâmica, o PD, na verdade, ele já faz isso, né? Ele já pensa mais antes de fazer e realiza a decisão correta, no caso, sempre pensando no ódio. Já o Força Bruta é como se ele tivesse ali sem cérebro, né? Ele tá indo na louca ali, na doida. Mas tá aqui, ó. Vocês podem ver a diferença. É absurda. Bom, eu tive um probleminha de gravação aqui, mas vou continuar. O terceiro algoritmo, né, como eu falei, é a programação dinâmica com memorização, né? Ele é o nosso super-herói. Mais uma vez, o microfone travou, então. O terceiro algoritmo é a programação dinâmica com memorização, certo? É o mais interessante de todos. A ideia é parecida com força bruta, mas com truque inteligente em vez. Eita, com truque inteligente. Em vez de recalcular a mesma coisa várias vezes, nós guardamos os resultados dos subproblemas, né, que já foram resolvidos, em dicionários, né? Quero que vocês vejam o código, né? Temos dois dicionários, o mesmo valor, que guarda o valor máximo para cada tamanho de barra, e o mesmo corte, né, que guarda qual foi o primeiro corte escolhido para aquele tamanho. Dentro da função f de m, né, antes de fazer qualquer conta, a gente pergunta, esse tamanho já foi resolvido? Esse tamanho m, né? Aí, se sim, ele devolve o resultado aguardado, né? Que é justamente essa linha que if, m, in, mesmo valor, return, mesmo valor, m. Se não, a gente calcula testando todos os cortes possíveis, né, igual na força bruta, mas guarda o resultado antes de retornar. Né? No final, depois de chamar f de n, temos o valor máximo para descobrir quais cortes a fazer e a gente percorre o mesmo corte, né, do tamanho n até zero, seguindo os cortes guardados. Né? A complexidade é O de n ao quadrado, polinomial, e ele garante o valor ótimo, 100%, né? Sempre das vezes ele garante o valor ótimo. Então ele é extremamente confiável. Para n igual a 500, ele leva apenas 31 milissegundos, né? É a melhor escolha, tanto em precisão quanto em desempenho. Eu esqueci de mostrar isso aqui para vocês, mas eu acho interessante mostrar a diferença de tempo aqui, né, que a gente consegue, dependendo do modelo que a gente está utilizando, né? Então, o tempo aqui chega a bater um absurdo, né, como a gente pode ver, que é justamente o guloso vezes força bruta, vezes aqui, né, que a gente tinha visto. E também aqui a gente pode ver o quanto o guloso perde versus o PD, né, que é a comparação direta dos dois. Mas enfim, era besteira, só queria mostrar mesmo. Antes de começar essa parte aqui, eu queria falar para vocês que antes de rodar os benchmarks, precisávamos de dados de teste, né? Então a gente criou uma função que gera tabelas de preços aleatórios, né? A base é linear, 1, 2, 3 até n, e depois adicionamos um ruído uniforme entre menos 0,5 e 1,5. Isso garante que os preços fiquem realistas e que o guloso tenha chance de errar. Então, já que em tabelas perfeitamente lineares, o guloso sempre acerta. Então a gente deixou essa deformidade, por assim dizer. Agora, a verificação de corretude, né? Vamos lá. Primeiro, nós rodamos o script verify.py, certo? Eu vou mostrar a saída na tela, peraí. Quando a gente roda o verify.py, ele vai ser essa saída, certo? Que ele vai ter. A primeira verificação, a gente compara força bruta versus PD, né? Que vai de N5 até N21, como vocês podem ver. O objetivo era confirmar se que PD estava implementado corretamente. E vejam, para todos os 9 tamanhos, os valores coincidiram, né? Total de 0 erros, significa que a PD está totalmente correta, 100% correta, certo? A segunda verificação, a gente compara aqui o guloso com a PD, né? Então tá aqui. Para n igual a 5 até 100, o PD foi sempre maior ou igual ao guloso, e aí nós calculamos a média de desvio padrão da diferença. E aqui no nosso terceiro exemplo, seria um exemplo em que o guloso erra, certo? Então a tabela clássica do CRS para CLRS para n igual a 4. Eu quero que vocês olhem na tela, a tabela de preços é 1, 5, opa, cadê a tabela de preços? Agora que eu me perdi, pera aí. Meu Deus. É 1589, certo? Eu tô vendo aqui no meu roteiro, mas eu não tô achando aqui na tela. Me perdi, mas enfim, vamos continuar, né?
O guloso calcula as razões T1 igual a 1, T2 igual a 2.5, T3 igual a 2.67, T4 igual a 2.25, certo? Igual a gente tinha visto lá. Pior que, se eu não me engano, eu já mostrei essa tabela, então acabei me confundindo aqui, mas tá tudo bem, vamos lá, continuar. Bom, vamos agora aqui para benchmark de tempo, certo? A metodologia foi a seguinte: para cada tamanho de barra, geramos 10 tabelas de preço diferentes, executamos cada algoritmo nessas 10 entradas e calculamos a média e o desvio padrão do tempo de execução, certo? E aí, como isso aí é um experimento grande, a gente dividiu em duas fases, certo? Então, primeiro foi a fase 1, tamanhos pequenos, né, de n igual a 5 até n igual a 21. Aqui a gente mede os três algoritmos juntos, guloso, força bruta e PD, que eu já mostrei o resultado, na verdade. Eu já mostrei a tabela para o resultado, foi um pouquinho precoce. N igual a 5, né, como a gente viu, todos estão na casa dos microsegundos, diferenças pequenas, como vocês podem ver até aqui também, ó, que eu já mostrei aquela outra tabela lá, mas enfim. Eu quero aqui que vocês reparem o que acontece conforme o n cresce. Ó. Em n igual a 13, bem aqui, a força bruta já pula para 1,89 milissegundos, enquanto os outros continuam em microsegundos. E n igual a 17, o FB vai lá para 35 milissegundos, né? E aí, n igual a 21, o FB atinge 552 milissegundos, né? Que é mais de meio segundo, que aí é 37 mil vezes mais lenta, como eu falei, né? Que o guloso, nesse ponto. E aí, eu já mostrei, mas eu vou mostrar novamente. Este é o gráfico 1, que está na tela, certo? Então, a linha azul da força bruta, ela dispara para cima, certo? Perdão, linha azul, tô ficando daltônico. A linha laranja, que é da força bruta, ela dispara para cima, certo? Enquanto a linha aqui do guloso e do PD, elas permanecem ali no nosso linear, né? Do nosso limiar, como posso dizer assim. Eu acho que tá certo falar dessa forma. E aí a gente pode ver essa diferença, né, de crescimento. Isso aqui é o nosso crescimento exponencial em ação. A segunda fase, né, no caso dos nossos testes, foi o tamanhos grandes, né, que é de n igual a 10 até n igual a 500. Aqui E eu quero que vocês deem uma olhada aqui na segunda tabela. Então, n igual a 61, certo? O guloso leva 54 microsegundos e o PD leva 401. Você fica 5 vezes mais, n igual a 216, só para 7 vezes mais, n igual a 500 leva a 6 vezes mais, então n igual a 500. O guloso leva 4,55 milissegundos e o PD leva 31,6 milissegundos, certo? Então, 6 vezes mais lento. E no gráfico 2, consegue ver também essa diferença. Que a linha laranja ela cresce mais rápido do que a linha azul, né? E isso vai sempre ser exponencialmente crescendo cada vez mais. A tendência é que ele cresça muito mais rápido que a azul e fique por isso mesmo. E aí no gráfico 3, é o mais importante para quem quer decidir qual algoritmo usar, ele mostra quanto o guloso perde em valor comparado ao PB, e as barras representam a diferença média entre o PB e o valor do guloso para cada tamanho. Quanto maior a barra, pior a escolha do guloso. E eu quero que vocês vejam que n igual a 500, a diferença pode chegar em vários reais. Portanto, eu quero que vocês também reparem que nem sempre o guloso erra, certo? Então, muitas tabelas ele também encontram ótimo. O problema é que a gente não tem essa garantia, né? Que a gente tem no PDI. Bom, para conclusão, eu queria falar o seguinte, antes que meu microfone pare de funcionar de novo, vamos lá. Depois de todo o experimento que a gente fez, né, podemos tirar 4 conclusões principais. A primeira, programação dinâmica com memorização é a melhor abordagem para o problema do corte de barras, né? Por quê? Porque ela oferece a solução exata, complexidade polinomial, de n ao quadrado, escala muito bem, como vimos, roda n igual a 500 em apenas 31 milissegundos, e a recomendação principal para o uso real, certo? Segundo, o guloso é útil quando a gente quer velocidade, né, quando for a velocidade de prioridade. É uma pequena perda aceitável, né, de precisão, para ter a velocidade absurda, né, 7 vezes mais. Por exemplo, né, o uso dele, prototipagem ou estimativas rápidas. Ele é o mais rápido, mas não há garantias. O terceiro, força bruta, é um conceito didático importante, mas inviável na prática, né, por causa do crescimento exponencial, tanto do tempo quanto da quantidade. Serve apenas como referencial para validar outros algoritmos. E quarto, a verificação cruzada entre a força bruta e PD confirmou que a implementação da PD está correta, certo? Desculpa o microfone, mas não tem como resolver. 0 erros em todos os tamanhos testados. A recomendação final seria que para qualquer aplicação real do corte de barras, usem PD, certo? Memorização é o melhor custo-benefício entre precisão e desempenho. E seria isso. Muito obrigado pela atenção. Para você executar em casa, né?
os experimentos, basta rodar Python source verify.py para verificação e Python source benchmark.py para um benchmark completo, certo? O link depois pode estar na tela e é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Valeu!